as perspectivas de 2026, ano eleitoral. O fim de 2025 já foi marcado por muitas movimentações de olho nas eleições. Todo mundo só pensa em outubro do ano que vem. Por isso, eu converso agora com o deputado federal do PL do Rio Grande do Sul, o Biratã Sanderson, que é vice-líder da oposição na Câmara, sobre todas essas articulações. Deputado, primeiro, quero te dar muito boas-vindas aqui, agradecer demais por essa entrevista. Eu sei que 31 de dezembro a gente já está naquela hora assim, de só querer comemorar, celebrar, mas tem gente já querendo avançar esse período até outubro. Nos conte, por favor, como é que estão essas articulações aí no seu partido, no PL, depois dessa reviravolta de lançar a candidatura de Flávio Bolsonaro. Muita gente contava, principalmente o Centrão, tinha como plano a candidatura de Tarcísio de Freitas. Quais são os próximos passos? O que o senhor acha que é primordial para fortalecer essa candidatura de Flávio Bolsonaro e, principalmente, para conseguir atrair mais partidos para fazer parte e montar essa base de sustentação, de aliança em torno da campanha, né? Os partidos de centro-direita que davam como certo o nome do governador de São Paulo e agora estão estudando se vão aderir no primeiro turno a Flávio Bolsonaro. Boa tarde, bem-vindo, deputado. Boa tarde, Amanda. Cumprimentos a todos os assistentes do SBT News. Nós, do Partido Liberal, estamos muito otimistas com esse fato novo, que foi a candidatura, a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro. E, claro, o PL está lançando Flávio Bolsonaro candidato a presidente da República. Mas isso não impede, nós nunca falamos isso, que outras legendas, que outras frentes da direita, do lado conservador da política brasileira, também apresentem seus nomes. Então, o Flávio é uma opção. E às vezes falam, mas ele não é a melhor opção, ou ele é a melhor opção. Bem, isso aí nós vamos ver ali na frente. O PL tinha como plano número 1 Jair Messias Bolsonaro. Todos sabem o que aconteceu. Está preso injustamente e fora do certame. Surgiu o nome do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que ele, inclusive, inúmeras vezes chegou a dizer que ele não podia abdicar de uma reeleição ou de uma candidatura à reeleição em São Paulo para arriscar uma candidatura ao Palácio do Planalto. Mas também o Tarcísio disse várias vezes, eu, muito embora não possa concorrer ao Planalto, eu indico, eu anuio, eu corroboro, eu apoiarei o candidato que o nosso líder, e é o líder também de Tarcísio, porque é um seguidor de Jair Bolsonaro. Tarcísio ingressou no mundo político através de Jair Bolsonaro e da confiança de Bolsonaro. Então, Tarcísio disse, não, eu apoio quem o presidente Bolsonaro indicar. Quando o nome de Flávio Bolsonaro surgiu, logo ali, eu acho que na mesma semana, o Tarcísio já disse, não, eu apoio o nome de Flávio Bolsonaro. Então, quem conhece o senador Flávio, como eu conheço, sabe que é um homem inteligente, preparado, com formação jurídica, com muita educação política, com grandes articulações e grandes capacidades, ou grande capacidade de articulação dentro do Congresso Nacional, de modo que eu hoje vejo o Flávio Bolsonaro como uma realidade. Ele tem todas as condições de ir para uma competição, para uma carreira eleitoral, para uma corrida eleitoral e apresentar números, como já tem apresentado nas pesquisas, números muito competitivos. Inclusive, é o nome que mais se aproxima do atual presidente da República. Então, Flávio Bolsonaro tem a nossa confiança, é um homem qualificadíssimo em todos os aspectos e tenho certeza que também a confiança que nós, deputados federais e senadores, depositamos em Flávio Bolsonaro é a mesma confiança que os eleitores de direita, os eleitores bolsonaristas, os eleitores do Partido Liberal, daqueles que buscam ideais conservadores, também vão confiar nas eleições do ano que vem. Estamos hoje no último dia de 2025, um ano muito difícil, com muitas adversidades. Nós, enquanto oposição, enquanto deputados do Partido Liberal, enquanto seguidores
amigos de Jair Bolsonaro, ficamos muito tristes com aquele julgamento que aconteceu no STF, e várias pessoas, ou todas elas praticamente, à exceção acho que de um ou dois que foram absolvidos, todos foram condenados sem prova. E processo penal, é uma área que eu conheço, processo penal é prova. Ou tu tem prova e condena, ou tu não tem prova e absolve. Mesmo sem um conjunto probatório sólido, na dúvida, ou seja, na dúvida, os réus foram condenados. Então, o ano de 2025 por nós, ruim, mas 2026, ainda 2025 melhorou agora com essas indicações de Flávio Bolsonaro, enfim, mas indica que 26 vai ser um ano de grandes possibilidades. Nós temos um projeto nacional, não só com Flávio Bolsonaro, nós temos um projeto para vencermos as eleições do Congresso Nacional, elegendo a maioria no Senado e elegendo a maioria, se Deus quiser, também na Câmara dos Deputados. Deputado, vou chamar as nossas analistas para essa entrevista também, começando pela Vitória Bel. Deputado, obrigada por participar aqui com a gente. O senhor estava falando justamente de como que está praticamente decidido a candidatura de Flávio Bolsonaro, claro, por ser uma escolha do seu pai, Jair Bolsonaro, mas os partidos de centro ainda não demonstraram um tamanho alinhamento com o nome dele. E eu gostaria de pontuar o seguinte: as últimas pesquisas têm demonstrado que Tarcísio de Freitas conseguiria uma competitividade maior frente ao presidente Lula num segundo turno. Não seria o caso do PL rever essa candidatura de Flávio, caso os números das pesquisas continuem apontando para uma chance maior de Tarcísio de Freitas? Olha, Vitória, nós estamos presenciando, eu acompanhei aqui a entrevista coletiva dos médicos, estamos acompanhando um momento trágico no Brasil, porque um homem de 70 anos que não roubou ninguém, não se envolveu em homicídio, nem se envolveu com facções, não se envolveu com narcotráfico, não se envolveu com nenhum desvio de recursos públicos, está condenado a 27 anos de cadeia, num processo que eu acompanhei lá dentro do STF, num processo que, ao invés de utilizar prova, e processo penal é prova, é uma área que eu conheço, processo penal é prova. Se não tem, tu não tem prova, no ponto final do processo tem que fazer o quê? Arquivar ou absolver. Eles mesmo na dúvida condenaram. Bem, esse cenário acaba repercutindo diretamente no processo eleitoral. Flávio Bolsonaro, por exemplo, só foi indicado porque Bolsonaro, que é o líder da direita, que é um homem que tem a confiança de todos nós, que tem admiração de todos nós, em sendo retirado do processo de forma, na nossa observação, injusta, com a chegada de Flávio Bolsonaro, nós estamos aí nos reorganizando. Você tinha perguntado antes sobre a questão do governador Tarcísio. Tarcísio Gomes de Freitas é um aliado nosso, é um amigo nosso, é alguém que tem, como eu tenho, admiração a Jair Bolsonaro, tem respeito a Jair Bolsonaro, nutre, de parte a parte, há uma nutrição aí, tanto do Bolsonaro para com o Tarcísio, de Tarcísio para o Bolsonaro, há aí uma relação de confiança entre ambos, e não tem nenhuma razão para aqueles que estão dentro desse processo político acharem que Flávio Bolsonaro não tem condições de vencer as eleições. Claro que tem. E todos aqueles que tiveram a oportunidade de conversar mais detalhadamente com Flávio Bolsonaro vão ver que ele tem todas as condições intelectuais, tem as condições políticas, apesar de ter apenas 44 anos, mas já tem uma larga experiência na política. Como senador, se destacou e se destaca ainda como uma grande liderança dentro do Senado Federal, de modo que, para nós, do Partido Liberal, para nós, da direita bolsonarista, da direita conservadora, isso é uma questão praticamente definida. Flávio Bolsonaro é o candidato ou pré-candidato à presidência da República pelo Partido Liberal. Mas isso
não alija, como eu falei antes para Amanda, isso não retira a possibilidade de outros candidatos virem pela direita por outros partidos. Nós temos segundo turno. No segundo turno, quem tiver mais voto na direita vai ser apoiado por aqueles que tiveram menos voto na direita. Isso é natural. Se, por exemplo, Flávio Bolsonaro tiver menos voto que por exemplo, um Caiado, ou qualquer um, ou o Ratinho, enfim, obviamente que nós vamos apoiar esse nome no segundo turno. Porque só o que nós não podemos aceitar é a continuidade desse time deletério capitaneado por Lula e seus assessores. Deputado, isso aí é destruição no Brasil. Deputado, eu vou chamar a Basília para fazer a última pergunta, devido ao adiantado da hora aqui, né? A gente teve uma entrevista coletiva mais longa, mas então chama a Basília para fechar a nossa entrevista. Oi, tudo bem, deputado? Eu queria que o senhor avaliasse essa fragmentação no grupo da direita, né? Essa fragmentação no grupo da direita. Tem o senador Flávio Bolsonaro, então, como candidato e tantos outros correndo também para se firmarem como alternativa ao governo Lula. O Bolsonaro seguirá preso, ele está inelegível. Flávio Bolsonaro, que poderia concorrer facilmente à sua reeleição ao Senado, ao seguir para o Palácio do Planalto, ele está jogando vida ou morte, ou é eleito presidente ou até está fora do jogo político depois das eleições de 2026, caso perca, né? Porque ele não pode voltar ao Senado. Essa candidatura, ela tem total convicção ou o senhor acha que a fragmentação no campo da direita, no campo do senhor, está fragilizando uma vitória? Olá, Basília. Obrigado pelo convite, estar aqui com vocês. A candidatura de Flávio Bolsonaro é uma realidade. Eu diria até, usando uma palavra do próprio Flávio Bolsonaro, ela é irreversível. O Flávio teria uma reeleição, uma recondução ao Senado bem encaminhada. Provavelmente seria reeleito senador pelo Rio de Janeiro com certa facilidade. Mas não é momento para nós pensarmos em projetos pessoais. Eu mesmo sou pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul, tendo uma reeleição para o terceiro mandato como deputado federal bem encaminhada. A minha eleição, por exemplo, como senador é difícil, porque aqui tem vários candidatos no Rio Grande do Sul fortes. Mas não é momento, nós temos essa convicção, nos reunimos já, todos os deputados federais e senadores, com a diretoria do PL, e firmamos posição de que agora não é momento para projetos pessoais. Nós estamos agindo de forma coletiva, pensando no futuro do Brasil e tendo também em mente aquilo que eu acabei de frisar. Se nós, por exemplo, lançarmos o Flávio e vamos que essas candidaturas fragmentadas, Basília, que tu citou, né, uma dessas candidaturas, que não são tantas também, porque eu conheço do governador Caiado, porque o Ratinho não assumiu, o Zema também não, quem mais? Não são tantas candidaturas, eu conheço só do Caiado. Mas vamos lá, vamos que a gente fique, por exemplo, em terceiro lugar. Nós vamos apoiar essa candidatura. E, por outro lado, temos certeza que todo o campo conservador de direita vai apoiar Flávio Bolsonaro em chegando no segundo turno para nós termos musculatura, termos fôlego suficiente para vencermos as eleições e voltarmos a ter um otimismo dentro do país inteiro. Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, há quase que um banho de pessimismo. Empreendedores dos três setores infelizes, porque final de ano sempre é o momento de vendas no comércio mais portentosas, né? A própria indústria tem uma movimentação maior e esse ano é o contrário. O comércio vendeu muito pouco. A movimentação da economia brasileira, para quem anda nas ruas sabe, foi muito fraco esse final de ano, o que indica que nós vamos para a sobrevivência. Ou 2026 nós vencemos as eleições e devolvemos o Brasil aos brasileiros, ou nós vamos caminhar para um caos. Infelizmente, um caos que começa pela economia, mas passa pela democracia, passa pela liberdade de expressão, passa pela honradez e pela dignidade. Esse caso aí do Banco Master e do escritório Barça de Moraes foi uma pouca vergonha. Imagina, né? Uma situação escandalosa
que eu tenho conversado até com magistrados de carreira, eles dizem, isso aí para nós nos envergonha. Porque imagina, né? Todo mundo está vendo que isso é um caso espúrio de tráfico de influência, de advocacia administrativa, e alguém tem que fazer alguma coisa. E que não são os magistrados de carreira que vão fazer, que tem que fazer é o Senado Federal. Ou o próprio CNJ, quem sabe. Eu representei o CNJ. Pedi que o corregedor do CNJ instaure um PAD, que é um processo administrativo disciplinar, isso tem previsão lá na Loman, para que o ministro Alexandre de Moraes, que é um magistrado, ele é um juiz, seja submetido a uma sindicância para verificar se há ou não há alguma ilegalidade nessa atuação do escritório de advocacia, da esposa dele, com o Banco Master, e se ocorreu ou não essas pressões que teriam ocorrido junto ao Banco Central, junto à própria Polícia Federal, junto à própria Receita Federal. Deputado. Isso é algo gravíssimo que precisa ser esclarecido no menor tempo possível. Deputado, te agradeço demais por essa entrevista. Desejo ao senhor um ótimo 2026, uma boa virada do ano e que possamos nos falar mais vezes no ano que vem. Obrigado, parabéns a vocês e um ótimo 2026 a todos nós. Obrigada, deputada. Até lá, até 2026.